Olá pessoal, então vamos começar o nosso projeto Save the Cat. Então primeiramente aqui eu abri o Construct 2, vamos criar um novo projeto. Nós podemos utilizar dois tipos aqui, ó, pessoal, que seriam interessantes. O projeto em branco, New Empty Project, que ele vem, obviamente, em branco, né, sem nada, né? E o New Retro Style Project, que ele já vem com vários objetos inclusos dentro do projeto, o que facilita aí, na questão de tempo, no desenvolvimento do nosso projeto. Porém, como objetivo inicial é demonstrar os recursos da ferramenta, nós vamos começar aqui com New Empty Project. Então, Open, maravilha. Criamos o nosso projeto, pessoal. Vou salvá-lo, já, File, Save. Então, vou indicar uma pasta aqui do meu agrado. Vou criar a pastinha aqui, Projeto. E vou colocar o nosso projeto aqui. Save the Cat. Maravilha, pessoal. Então, aqui nós colocamos o nosso projeto dentro da nossa pasta e nós vamos fazer o que agora, pessoal? Nós vamos configurar o nosso projeto. Então, do lado direito aqui, pessoal, o que nós temos? Uma aba chamada Project, tá? Essa aba mostra todos os arquivos que vocês possuem no projeto de vocês. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o nome da minha pasta chamada New Project. O que isso significa, pessoal? Significa que o nosso projeto atualmente está com qual nome? New Project. Tanto que se eu selecionar a pasta New Project, nós podemos ver aqui do lado esquerdo, pessoal, as características do nosso projeto. Então, quando eu cliquei aqui, ó, na pastinha New Project, do lado esquerdo foi exibido, olha lá, todas as características. Nós falamos que isso aqui são as propriedades do nosso projeto, tá ok? Então, eu vou vir aqui no nome, vou colocar Save. Tá? Versão do projeto é a primeira versão. Descrição. Jogo. Não tem uma descrição muito interessante. ID, pessoal, o nome do nosso projeto. Eu preciso ter um ID no meu projeto, pessoal. Então, como que funciona o nome? Geralmente é o nome do domínio, ao contrário, ó, da empresa, né? Então, aqui, e o nome do app. Então, eu vou colocar aqui como nome, ó, br.com.makeindiagames.safethecat. Junto, sem espaços, tá? Autor, Danilo Filito. E-mail, danilo.filito@gmail.com. Preciso preencher todos esses dados? Não. Se você for utilizar em um navegador, você não precisa, tá? Esses dados são mais necessários quando você quer criar um app para Android, iOS ou o Windows Phone, ok? Então aqui eu vou colocar o meu site, makeindiagames.com.br. Pronto, pessoal. Preenchi todos os dados relacionados ao meu projeto, tá? Além disso, tem outras características, ó. Nós não vamos comentar todas, apenas as principais. First Layout. Por enquanto, nós não temos um layout inicial. Mas aqui seria o que, pessoal? Seria qual layout é iniciado logo de cara quando nós começamos o nosso jogo. Depois nós vamos voltar aqui, tá? O que nós vamos ver aqui, ó? Configuration Settings, né? Que são interessantes para a gente. Preview. Eu posso escolher qual navegador eu quero que seja o navegador que eu vou testar o meu jogo. Então, eu posso deixar em default mesmo, tá? Mas se você gosta de usar o Chrome, o Edge, o Internet Explorer, basta selecionar. Tá ok? E aqui, o que nos interessa mais? O Windows Size. O que seria esse Windows Size, pessoal? Seria o tamanho, eu gosto de falar, que é o tamanho da nossa câmera, pessoal. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, no nosso jogo, eu tenho essa parte branca,
que é onde nós vamos desenvolver o nosso jogo dentro de um layout, ó. Então aqui dentro do meu projeto tem os layouts, no caso tem um layout só, então o nosso joguinho vai ser criado dentro deste layout, tá? E essa parte pontilhada representa o quê? A nossa câmera, pessoal, nosso window size. O que o usuário vai visualizar no nosso jogo vai ser esse pedacinho aqui, ó. Então eu gosto de chamar isso de câmera. Então esse valor determina o que, pessoal? O tamanho da nossa câmera, vamos dizer assim, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a configurar o nosso layout. Agora que nós já viemos aqui no nosso projeto, colocamos as características principais dele, né? O nome, a versão, a descrição. Nós vamos configurar o layout. Então, pessoal, eu vou pegar, vou clicar aqui no meu layout e vou alterar o nome dele, tá ok? Vou colocar aqui rename, botão direito, rename. Vou colocar aqui o nome de menu. O primeiro layout, pessoal, vai servir para quê? Para criarmos o menu do nosso jogo. A telinha inicial, né? Onde o usuário vai escolher o play e a partir daí ele vai carregar a tela do nosso jogo, tá ok? O que é esse Event Sheet, pessoal? Todo jogo você vai ter que programar ações para os elementos que estão presentes nele. Esse Event Sheet, ou folha de eventos, que nós costumamos chamar, ela representa as ações que vão ser executadas no nosso joguinho. Então aqui, esta folha de eventos está associada a qual layout? Este layout aqui, ó. Como eu sei disso, pessoal? Se eu clicar no meu layout, olha lá que eu chamei de menu, e olhar nas propriedades dele aqui do lado esquerdo, ó. Então, sempre todo objeto no Construct 2, então tudo no Construct, pessoal, é considerado um objeto, tá? Quando você seleciona ele aqui, do lado esquerdo, é exibido as características desse objeto. Então, o nosso layout, olha lá, o nome dele é menu. E qual folha de eventos está associada a ele? A folha de evento, ó, Event Sheet 1. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o mesmo nome, pessoal, que o menu. Olha lá, por quê? Para logo de cara, quando eu for dar manutenção no meu jogo, eu já vou bater o olho aqui do lado e vou falar qual que é a folha de evento do menu, do layout menu. Ah, obviamente que se chama menu, tá ok? Então, maravilha. Fizemos isso, vou selecionar o meu menu e agora nós vamos inserir o nosso primeiro objeto dentro do nosso projeto, pessoal. Layout menu. Então, vou clicar em qualquer lugar aqui, pessoal, tanto faz clicar na área branca ou nessa parte cinza, né? Você vai conseguir inserir no objeto. Então, vou clicar aqui na parte branca, tá? E ele já vai falar o seguinte, ó, clicar duas vezes, né? Então, se eu der um duplo clique aqui com o botão esquerdo, ele vai abrir essa janelinha, onde eu posso inserir um novo objeto. Outra maneira que eu posso inserir objetos aqui no nosso jogo, no nosso layout, é clicando com o botão direito, ó, Insert New Object. Ele vai abrir a mesma tela, tá? Que tipo de objeto nós vamos colocar? Eu vou colocar aqui no nosso layout um objeto do tipo Tiled Background. Qual o objetivo desse Tiled Background, pessoal? Ele serve para representar uma imagem, né, que geralmente vai ser utilizada como plano de fundo para os jogos. Então, eu vou mostrar uma característica dessa imagem. Primeiro, selecione o Tiled Background, vou dar o nome. Menu Background. Vou clicar em qualquer lugar, porque não importa o lugar que você vai clicar, pessoal. Agora, obviamente, no lugar que você clicar aqui, ele vai posicionar o seu objeto que você acabou de inserir, o Tiled Background. E depois nós podemos mudar ele de lugar. Então, logo de cara, pessoal, ele abre o quê? Uma janelinha, né, de edição de imagem, que você pode ou criar uma imagem, ó. Então aqui eu tenho várias ferramentas, ó, um balde de tinta, né, um pincel, um lápis, uma borracha, que eu posso criar a minha imagem aqui, ó, desenhar como no Paint, tá?
Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir uma imagem, ó, load image. Da onde, pessoal? Eu disponibilizei para vocês um conjunto de imagens que vão ser utilizadas nesse jogo. Então, se eu vier aqui, ó, cadê? Deixa eu encontrar. Desenvolvimento de jogos, projetos, construct, save the cat, projeto, ou melhor, sprites, HUD. Olha lá, eu vou utilizar a HUD Start, tá ok? Clique em abrir, olha lá, ele carregou a minha imagem, pessoal. Vou apertar aqui no X para fechar a edição. Olha que legal. Um detalhe interessante do Tiled Background. O Tiled Background, pessoal, o que acontece quando eu utilizo ele? Ele não redimensiona a imagem quando eu altero o tamanho da janela. Então, essa janela representa o nosso objeto. Ó. Então, vou segurar o Ctrl e alterar o tamanho da visualização da nossa janela, ó, com o scroll do mouse. Quando eu aumento aqui, ó, só para vocês repararem, a largura do nosso objeto Tiled Background, ele duplica a imagem. Por isso que ele é utilizado como uma imagem de fundo, ó. Porque já automaticamente ele faz o quê? Ele fala, puxa vida, talvez a pessoa inseriu aqui imagem, né, que vai representar, por exemplo, nuvens. Então, ele já vai duplicando o conteúdo quando você aumenta o tamanho da sua imagem, entenderam? Do seu objeto. Por isso que nós geralmente utilizamos o Tiled Background como uma imagem, né, um objeto, para representar uma imagem de plano de fundo. Essa é a ideia. E aqui eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou redimensionar, vou falar que o tamanho, ó, do nosso Tiled Background é o mesmo tamanho da minha imagem. Então, na hora que eu inserir a imagem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, o ideal é vocês saberem o tamanho da imagem. Então, eu vou vir aqui, propriedades da minha imagem, e vou ver qual é o tamanho dela. Olha lá, dimensão 1163, então vou vir aqui, size 1163 por quanto de altura? 1467. 1467. Pronto, pessoal. Esse é o tamanho da nossa imagem. Então, o Tiled Background está representando a nossa imagem por inteiro. Olha lá, que legal. E agora nós vamos fazer o quê? O nosso layout, pessoal, olha ali, ele é menor do que a nossa imagem. Então, eu vou pegar, selecionar a minha imagem, né, meu menu background, copiar o tamanho, selecionar o meu menu, meu layout menu, ou clicando nessa área branca, ou clicando aqui, e vou alterar o layout, ó. Pronto. Agora ambos têm o mesmo tamanho. Então, se eu posicionar aqui, ó, position 0,0, a minha imagem vai ficar posicionada aqui no cantinho do meu layout. Se eu der um play, olha lá o que o jogo vai exibir. Apenas a área que eu tinha comentado com vocês, que representa a nossa câmera, ó, que é exatamente esse pedacinho. Então, eu vou selecionar o meu projeto e vou falar que o meu window size, olha lá, é do mesmo tamanho do meu layout. Então, agora, quando eu der um play, olha ali, que legal, a minha câmera está exibindo totalmente a minha cena. Era o que eu queria, ver toda a imagem aqui na tela. Okay? Maravilha, pessoal. Então, nós conseguimos criar aqui, inicialmente, a imagem de plano de fundo do nosso jogo. Bom, pessoal, o nosso tempo já se estendeu demais. No próximo vídeo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar, aqui no nosso menu, o botão Play, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o usuário saia da tela
do menu e vá para a tela do jogo principal. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.